Seja bem-vindo à nossa série de estudos bíblicos do mês de setembro. Neste mês nós estaremos trabalhando sobre o tema reconstruir. Eu e você precisamos reconstruir várias áreas da nossa vida. Geralmente a gente só descobre a necessidade quando, depois de um bom tempo de desconforto, às vezes é com alguma parte da nossa casa ou alguma área da nossa vida, e a gente então chega a este ponto, a gente fala assim, não, eu já não aguento mais, eu quero que seja diferente. E então nós abraçamos o desafio da reconstrução. Em alguns casos, a reconstrução acontece de uma maneira um tanto mais drástica. Nós estamos lá no nosso sossego, confortáveis, e de repente alguma coisa acontece que nos força a reconstruir. Eu lembro de inúmeras situações na minha vida, na casa dos meus pais, onde algumas áreas da casa estragou devido ali a uma tempestade, chuvas, e às pressas a reconstrução teve que acontecer para garantir que a gente e a nossa casa, os nossos bens estivessem bens. Mas nesse desafio, seja voluntário pelo desconforto, seja pela pressão ou pelas situações que batem à nossa porta, nós precisamos ter uma atitude diferente em relação à reconstrução. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 9:16 que não se põe remendo novo em roupa velha, muito do que Jesus está querendo nos dizer é que a jornada com Deus, o cristianismo, não é apenas uma melhoria em algumas áreas da nossa vida. A gente chega a Jesus com a vida que nós temos e então a gente vê as áreas críticas, a gente vê algumas coisas que a gente se alinha ou agrada, e aí então a gente passa a seguir a jornada da fé com essas pequenas dicas da nossa vida. O cristianismo não é como se fosse apenas um pequeno penso que a gente coloca para consertar uma área que não estava muito bem e para que ela melhore na nossa vida. Mas o cristianismo é esse chamado à reconstrução. Esse chamado de não pegar o pedacinho da palavra de Deus, o tecido novo e tentar juntar na nossa roupa velha, mas é esse desafio da gente deixar toda a roupa velha para trás e abraçar essa roupa nova que Deus nos dá, essa nova forma de viver que vai afetar a nossa vida familiar, a forma como a gente lida conosco próprio, nossa vida pessoal, a maneira como a gente lida na nossa vida profissional, financeira, como nós nos relacionamos com os nossos irmãos e irmãs e no mundo. O desafio que Jesus nos dá é um desafio radical. Não dá para sermos meio discípulos, parte seguidores de Jesus. Ou nós somos integrais seguidores do Mestre, ou nós somos seguidores falsificados. E a verdade é que a gente, infelizmente, em várias áreas da nossa vida, nós acabamos por colher, por receber maus frutos de áreas da nossa vida, e quando essas coisas batem à nossa porta, a gente percebe que a gente precisa rever os nossos conceitos. Nem sempre a tarefa da reconstrução é gostosa, mas os resultados a longo prazo são significativos na vida daqueles que corajosamente com Jesus trilham essa jornada. Há um texto no Salmo 127, versículo 1, que diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Em outras palavras, uma casa construída sem Deus, ela está fadada ao fracasso. Ela é construída em vão, ela não tem o seu propósito como deveria ter. Mas quando Deus é o construtor, é o conselheiro, é aquele que está junto de nós a guiar a obra, a casa então é construída da maneira correta. E o resultado desta casa, ela é significativa, ela vai ser forte, ela vai resistir às tempestades, ela vai estar na rocha, como a gente vê em Mateus 7. Nós somos desafiados como cristãos a não apenas começar a jornada com Cristo, porque venhamos e convenhamos, começar a jornada com Cristo é fácil, onde nós chegamos com a nossa vida toda construída, algumas partes não muito bem, outras nem por isso, e a gente começa então a nossa jornada com Cristo e a gente muitas das vezes se acomoda na nossa vida com Deus, achando que o conselho de Jesus é apenas esse penso, que conserta uma pequena parte, ajuda a gente a se sentir um pouco melhor. E na verdade a gente
não entende que é um chamado radical à reconstrução. Quando a gente fala de reconstrução, algumas ideias já vêm à mente com essa simples palavra. A primeira delas, não dá para reconstruir o que já está construído. É necessário que a gente desconstrua, a gente destrua. E muitas áreas da nossa vida nós bem sabemos, nós só temos a disposição para reconstruir quando a gente enfrenta destruição. Muita gente fala, eu quero reconstruir meu casamento, construir a minha família agora à maneira de Deus. Porque muitos deles vão encarar o fracasso familiar, muitos deles vão encarar o fracasso no casamento. E aí, diante do fracasso, da perda, da dor, nós vamos humildemente procurar o construtor e falar, Deus, o Senhor pode ajudar a eu construir a minha vida, a minha família, da maneira que o Senhor deseja. Muitos de nós, diante do fracasso, vamos chegar para Deus e falar, Senhor, você pode me ajudar a construir a minha vida profissional, não apenas correndo atrás do dinheiro, não apenas procurando conveniências e favores, mas, Senhor, eu quero viver a minha vida profissional à sua maneira. Eu quero lidar com o dinheiro não como as pessoas lidam neste mundo. Não quero ser amante do dinheiro, mas quero viver como o Senhor me orienta. Muitos de nós só chegaremos nessa postura, infelizmente, depois de algumas perdas ou da destruição. Mas, sabiamente, o Senhor e o Espírito Santo, que trabalha no nosso coração, Ele continuamente vai nos guiando, nos mostrando o caminho, nos chamando a essa jornada de voluntariamente nós desconstruirmos áreas da nossa vida, para que Ele possa nos orientar novamente à reconstrução. Que você e eu possamos construir a nossa vida e a nossa família, a nossa vida profissional, a gente possa construir a nossa vida financeira, a maneira como nós somos igreja, de acordo com a maneira de Deus. Porque quando isso é verdade, também os frutos são duradouros. Os resultados a longo prazo são maravilhosos. E a gente vai testemunhar não apenas da fidelidade de Deus, mas de como é saudável e bom nós andarmos nos conselhos de Deus. Nessa série, em setembro, nós vamos trabalhar mais 4 temas. Hoje foi apenas a introdução para nós falarmos um pouco sobre este tema e do desafio que bate à porta de cada um de nós. Mas nós trabalharemos 4 temas a seguir a esta introdução. O primeiro será sobre o desafio da reconstrução pessoal. Mentalmente, psicologicamente, interiormente, emocionalmente, há inúmeros desafios. Nós temos inúmeras coisas em nós que precisam ser mudadas. Formas de pensar, agir, como nós reagimos aos desafios que a vida nos dá. E a gente necessariamente precisa ser reconstruído nessa dimensão pessoal. No segundo momento, nós falaremos sobre a família, os relacionamentos familiares, incluindo o relacionamento com os filhos, casamento e como é importante nós construirmos bem. Porque da mesma forma como a família pode e deve ser para nós um porto seguro quando a vida nos desafia, muitas vezes, se a gente não construir bem, a gente pode ter, ao invés da bênção da família, a própria família pode ser para nós um grande motivo de turbulência, de confusão, de desgosto na nossa vida. E é por isso que é importante esse pilar também ser bem construído à maneira de Deus. O terceiro será sobre a nossa vida profissional e vida financeira. Como nós lidamos com o dinheiro? A gente lida como nós achamos que é certo ou nós baseamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus? Como você lida com a sua dimensão profissional? Você gosta do que você faz ou você só trabalha por causa do dinheiro? Se dependesse do prazer, da sua paixão, você estaria fazendo o que hoje você faz? Será que o nosso Deus, o conselho do nosso Deus é para que apenas a gente trabalhe, produza, tenha algum recurso? Ou que Deus também tem o plano de que você tenha prazer na sua vida profissional? E em último lugar, nós vamos falar sobre como nós devemos, então, diante desse regresso da pandemia e tudo mais, reconstruir a nossa vida comunitária, nós como igreja, como povo de Deus. Há tantos desafios, mas há tantas coisas que o Senhor Jesus nos dá e nos orienta, que são conselhos para que a gente passe por qualquer tempestade que a vida nos traga, bem, felizes, confortáveis,
porque nós teremos a segurança não apenas que a gente construiu bem, mas a presença do construtor, do próprio Deus, do próprio conselheiro, que estará conosco nesses desafios todos. Vamos juntos nesta série em setembro, reconstruindo as nossas vidas. Deus te abençoe.